Olá, meus queridos, graça e a paz de Cristo Jesus. Estamos aqui mais uma vez, agora para podermos começar uma nova obra, um novo desafio, né? São 48 semanas, né? Como nós tínhamos prometido, estamos começando hoje com uma série de mensagens sobre o livro de Jó. Esse livro aqui que a gente vai tomar ele como base, integridade acima de tudo, né? A gente vai tomar, apesar de tudo, né? Apesar de tudo, e a gente vai tomar ele como base. Foi escrito pelo senhor Daniel Santos Júnior. E se você quiser acompanhar a gente com o livro, é só comprar o livro. Eu não sei aonde eu compro esse livro, porque eu nem lembro aonde. Não lembro mais onde eu comprei ele, né? Essa é a verdade. Eu não lembro mais onde eu comprei ele. E então eu não sei nem com ideia. Mas eu acredito que procurando aí uma loja ou alguém que trabalha com livros, né? Aqui em Itaguaí nós temos aqui o nosso amigo Agnaldo, que sempre nos fornece livros, né? Para a gente poder estudar a palavra. E se você quiser, de repente, ele pode ser um dos canais aí para você, se caso você quiser. Ok? Quando nós falamos no livro, um livro muito importante e cheio de lições essas que, de alguma forma ou de outras formas, vivemos a cada dia. E por isso que o livro de Jó ele é importante justamente para poder nos trazer esta ideia. O que é a vida cristã, na verdade? Para você, né? Para você, às vezes, a vida cristã é irmos para a igreja, né? Estarmos ali na igreja, andando, participando dos nossos cultos. Mas, na verdade, se a gente formos analisar cuidadosamente, a nossa vida cristã não é simplesmente isso, né? A nossa vida cristã é um relacionamento nosso com Deus. De primeira mão, o livro de Jó nos apresenta isso, né? Que Jó, sobretudo, ele tinha um relacionamento com Deus. Isso prova, bem no início que vamos hoje procurar conversar um pouquinho hoje aqui, né? Eu cronometrei o relógio, só para a gente poder não irmos muito além e também não excedermos alguns pontos que não tem muita relevância, né? Mas a gente vai usar mais os mais relevantes aqui para podermos tratar hoje desse livro muito importante, ok? Nós já podemos de primeira mão, vamos abrir logo o nosso livro, né? Nosso livro. E antes de tudo, é importante entendermos que o livro de Jó é um livro que faz parte do nosso dia a dia. Então não tem como você fugir desse princípio. Em todos os lados, né? Até depois que ele já passa ali, os amigos o acusando. Quantas vezes você também não é acusado, ou talvez mal interpretado, né? Então é assim que acontece às vezes conosco. Também aconteceu com o livro de Jó, com Jó. O tema de hoje desse capítulo, dessa lição número 1, né, que são 48, hoje vamos para a lição número 1, que é o maior de todos do Oriente. Hoje a gente vai traçar do capítulo 1, no verso 1 até o verso 5. A introdução diz o seguinte: esse primeiro parágrafo do livro apresenta o principal personagem como o maior homem dentre todos do Oriente. Somente alguns aspectos da vida de Jó são apresentados, mas na opinião do narrador, eles são aspectos suficientes e cruciais para aquilo que o livro irá abordar, que é, como nós falamos inicialmente aqui, que é a questão da vida cristã, a vida cotidiana nossa, do dia a dia. Nós temos que entender, né, e repito, que a vida não se limita a apenas dizermos que somos cristãos, que somos crentes, que vamos para a igreja, que participamos disso, participamos daquilo da igreja, mas isso aí não é nada. Isso aí é apenas a pequenas das coisas a qual temos que ser. Então, a verdade é que a vida em si,
ela precisa entender que a vida cristã, ela é o dia a dia em relacionamento com Cristo. A gente vai aprender muito aqui no livro de Jó. Agora, a pergunta que está nos levando aqui é: quem era Jó? Quem era Jó? A identificação de quem Jó era ocupa uma posição de destaque nesse primeiro parágrafo do livro, e tal identificação é feita geograficamente. Ele era da terra de Uz. Moralmente um homem reto e íntegro, espiritualmente temente a Deus, que se desviava do mal. Essa não é uma maneira mais comum de apresentar uma pessoa. Com base apenas no que foi dito, não temos como saber, por exemplo, sobre os pais de Jó, seus nomes e de onde eram. Não sabemos o nome da sua esposa, dos seus filhos, apenas aquelas que nasceram após o período do teste. Assim sendo, a primeira característica da identificação de Jó é realmente uma localização geográfica, um homem de Uz. O autor das Lamentações associa a terra de Uz com um morador de Edom, como diz no capítulo 4, versículo 21, que fala que regozija-te e alegra-te, ó filho de Edom, que habitas na terra de Uz. E além, o nome de Uz aparece geograficamente na genealogia de Edom, né, no capítulo 36 de Gênesis, versículo 38, tornando o relacionamento geográfico entre a terra de Edom e a terra de Uz ainda mais forte. Então, a ideia aqui é que Uz ficava ali na terra, ou naquela remediação ali de Edom. Edom, você sabe que Edom, ele é descendente de Esaú, né? Filho de Isaac, irmão de Jacó. Então, de primeira mão aqui, nós vamos agora entrar da questão geográfica. Ele habitava na terra de Uz. Então, ele fazia parte, ou poderia ser, um dos descendentes de Esaú. Né? A Bíblia não quer dizer, aqui não fala nada sobre Jó, né? Não fala quem são seus pais, não tem aquela genealogia, ele é filho disso, filho daquilo, e o livro aparece num momento repetindo, né? Jó, ele aparece como se fosse um raio, e muitos tendem, infelizmente, querer colocar aqui apenas como uma história fictícia, e se é claro que a Bíblia, ela apresenta Jó como uma história real. Eles tendem a querer colocar fictícia pelo fato de ele não terem a questão genealogia. Também nós podemos entender também lá mais para um pouquinho para frente que Elias também não tinha sua genealogia, né? Ele não tinha ali o nome dos pais, de onde ele veio. Ele dizia que de onde ele veio, mas não dizia o nome dos seus pais, não sabia a história parentesca de Elias. Então, para poder logo definir isso aqui, para poder tirar essa ideia que Jó deva ser um livro fictício, isso aí a gente descarta completamente, tá bom? Se alguém um dia disser para você que Jó é um livro fictício, elimina, não acredita nisso não, tá bom? Agora vamos lá, o que Jó possuía? Jó tinha uma riqueza imensurável. Ele era um dos homens mais ricos daquela região. E eu posso ler algumas coisas aqui, em termos de gado. Então, diz um determinado pastor, que eu não vou aqui mencionar o nome dele, que hoje em dia eu não sigo mais, né? Mas ele disse uma coisa interessante, que na época da Itapemirim, né, da empresa Itapemirim, uma empresa muito rica, hoje eu acho que foi embora para o brejo, né? Mas ele era como fosse um mais rico, como o Silvio Santos foi, e assim vai, e assim, era um homem bem avantajado em riqueza. Deixa eu ler aqui o que eu grifei aqui, para poder a gente ir mais para frente. Qual era realmente o tamanho das posses de Jó? Nabal, descrito como um homem abastado, possuía 1.000 ovelhas, 3.000 camelos. Salomão, por ocasião da dedicação do templo, ofereceu 120 ovelhas. Os filhos de Ruben, dos Gaditas,
da meia tribo de Manassés fizeram guerra contra os agarenos. Nessa ocasião, um despojo recolhido somava 5.000 camelos e 250.000 ovelhas, 2.000 jumentos. Comparado a esses números, as povos de Jó não acumulavam algo que jamais tinha ouvido falar, mas fazia dele um homem como nenhum outro da época. O fato é que o texto deixa claro que os personagens que será tratado no livro tinham uma reputação internacional, já que esse comentário, comparando com todos do Oriente, veio logo após a descrição dos seus bens. É possível que o autor esteja apresentando as suas posses por motivo dele ser o maior de todos do Oriente. Então, está aqui. Então, o livro em si, o autor do livro, que também não temos ideia de quem escreveu esse livro, né? Eu, particularmente, até hoje não vi nenhuma descrição ou alguém que me dissesse quem foi esse cidadão que escreveu esse livro. Mas a verdade é que a preocupação dele aqui é apresentar Jó. É uma coisa muito interessante, que a gente fica muito preso a esses detalhes, quem foi que escreveu, quem foi que falou, esquecemos do conteúdo, né? Então a gente tem que sempre lembrar disso, importante. Igual o livro de Hebreus, né? O livro de Hebreus também, não se sabe quem escreveu a carta, né? A epístola de Hebreus, mas que o conteúdo é muito importante. Isso que vale. Agora, a integridade de Jó, ela é muito bem testemunhada aqui, não por qualquer pessoa, a não ser por nosso Deus. Né? O caráter moral e espiritual de Jó, ele tem aqui, podemos colocar aqui em 4 descrições, né? Dando aqui o aspecto do caráter dele. Eu queria descrever para você aqui, né? Essas 4 características, e tem muito a ver com a gente, né? Primeiramente, ele era um homem íntegro, né? Em outras palavras, ele não tinha inadequações espirituais dominantes. Jó era inculpável, isto é, era moralmente são. É tanto que, agora eu me lembrei, deixa eu ver se eu acho aqui, que no livro de Ezequiel, agora, meu irmão, eu não anotei, esse que é o problema, né? A gente não anota as coisas e a gente se perde, né? E eu não anotei, eu esqueci, minha cabeça também não está muito daquelas boas, mas se você estiver aí me ouvindo aí e quiser fazer um comentário para dizer onde está escrito, mas fala que há uma comparação, né? Deixa eu ver se eu acho que ele é mais para frente das minhas anotações. Não anotei mesmo, né? Essa mesmo, faz parte. E fala a comparação entre ele, Noé, e Abraão, Daniel, acho que é isso mesmo, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que eu acho que é o 14, né? De Ezequiel. Se eu não achar, meu amado, os irmãos vão me perdoar, né? E se eu, na semana que vem, quando eu vier trazer a segunda parte, né? Desculpa aqui, tá? Esses são os negócios que a gente coloca sempre. Achei, meu amado. Viu? Com a minha cabeça aqui, ó. Capítulo 14, eu lembrei que é 14, capítulo 14, versículo 20. Diz o seguinte: tão certo como vivo, diz o Senhor Deus, mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvaria nem seu filho, nem sua filha, nem sua justiça salvaria apenas a sua própria vida. Então, o que ele faz aqui, quando ele diz Noé, Daniel e Jó, ele faz aqui uma comparação entre justamente essas duas personagens íntegras, tanto Noé como Daniel, que eram homens que viviam de uma forma íntegra, né? Diz a Bíblia que Noé foi achado entre todos o único íntegro, tanto que ele foi escolhido. Daniel era uma pessoa íntegra, tanto que ele não se envolveu com as questões religiosas ou burocráticas ali de Babilônia. Então, Jó, ele tem essa característica, comparando com esses homens. Quando Deus compara Jó e fala com esses homens, tanto que agora prova aqui, né, quando nós estamos falando inicialmente sobre a questão da história fictícia, né, da Ezequiel, aqui no capítulo 14, verso 20, ele já detona também, né, eu esqueci desse detalhe, né, ele detona também qualquer ideia
né, que Jó possa ser um livro fictício. Aqui prova que ele era um homem real, uma pessoa real, existiu um homem chamado Jó, né? Existiu, não foi uma história fictícia, como a gente vê em alguns livros de romances, outros mais, ficção, essas coisas assim. Então veja que integridade, né? Uma pessoa inculpável, uma pessoa que não existia, que não encontrava nada que pudesse apontar o dedo, que pudesse dizer assim, né? Não, é uma pessoa íntegra, uma pessoa que tinha, né, um caráter bem formado, de uma forma moral, ninguém podia dizer nada de Jó. A outra coisa também muito importante, que também é testemunhado por Deus, são 4, então tem a segunda. Ele era um homem reto, um homem reto. Em outras palavras, ele não se desviava dos padrões de Deus. Ele tinha um espírito reto. Ele tinha regras de retidão no coração, né, e as quais sempre estava observada dia a dia na sua vida. O Deus testemunhava isso. Então, em primeiro lugar, ele tinha um padrão. O padrão de Deus é esse, então vamos andar segundo esse padrão. Não vamos desviar do padrão que Deus estabeleceu. Então, a primeira coisa, ele vem em retidão, é isso. A palavra, eu escrevi aqui, teleios, né? Teleios. Quando se fala em amadurecimento, quando fala em uma pessoa reta, uma pessoa perfeita na Bíblia, sempre vamos usar o grego teleios. No hebraico eu não tenho aqui, né? Me perdoe, eu não tenho. Mas no grego eu tenho teleios, no Testamento, que é uma pessoa madura, amadurecida, equilibrada. Uma pessoa que tem uma vida, né, moralmente equilibrada, madura, uma pessoa que sabe se desviar de coisas que a qual não padroniza a sua vida, no caso de Jó, a de Deus. Né? Então a gente não pode nunca sair dos padrões de Deus. A outra é que ele tinha um espírito reto, que é perfeito, e ele tinha uma regra de retidão no seu coração. Ele estabeleceu isso: eu vou seguir Deus, ninguém vai me desviar daquilo que eu determinei de seguir o meu Deus. É tudo que a gente vai ver. Você que já leu o livro, você observa que Jó, ele manteve isso até o final. Até o final, manteve a sua integridade. Deus sempre quer provar isso para Satanás, provar isso para o mundo. Ah, mas pastor, mas eu errei pra caramba. Tudo bem, não tem problema. Mas Deus, mesmo assim, ele quer mostrar para Satanás que mesmo você errando, você pode ser uma pessoa extremamente perfeita, né? Mesmo você errando. Isso aí já é um assunto para a gente poder tratar isso mais para frente, né? Dentro do nosso dia a dia. E eu vou procurar aqui, né? Porque meu tempo está muito corrido. Hoje mesmo, para poder vir aqui gravar esse vídeo, foi um sacrifício danado. Mas a gente vai se organizar, Deus vai nos dar força para podermos dar continuidade ao nosso trabalho. Mas vamos lá. Vamos entender? A retidão, ela é importante. Não é que a pessoa tem que ser extremamente perfeita, não. A integridade, como nós falamos aqui, já entendemos que é a questão moral, a questão de você procurar não se envolver com coisas que a qual irá inadequar você, que irá tirar você da sua, irá manchar a sua vida moralmente. A questão aqui reto, que é a segunda parte, quer dizer que você não vai se desviar dos propósitos que a qual foram estabelecidos por Deus. Isso é muito importante. Vamos pular para a terceira, perdão. O terceiro aspecto do caráter de Jó é ele temia a Deus. Ele temia a Deus. A base de toda piedade e espiritualidade. Temer a Deus. Ele tinha grande reverência por Deus e pelas coisas espirituais. Ele se rendia às coisas de Deus, os padrões, a obra de Deus, a palavra de Deus. Não é se levantar, ficar intacta, como tivesse... não, reverência à palavra de Deus não é se pôr de pé, como alguns usam,
no dia a dia dos cultos, quando vai ler a palavra, não. Se for assim, deixa eu falar para você aqui, bem importante. Se você for levar isso em conta, então você não sente mais. Fica o culto todinho de pé. Né? Ou você fica o culto todo de pé, ou você tira essa coisa da sua cabeça. Né? Que tem que ler, quando vai ler a palavra, tem que se impor. Então a palavra de Deus é dita desde o início do louvor até o final da pregação. Então você não sente. Me perdoe aqui a minha franqueza aqui, mas essa é a realidade. Padrões, postura, né? Sentar, levantar, deitar, isso não tem importância, isso não vai danificar nada a sua reverência. A reverência é você respeitar a palavra, é você procurar entender o que Deus está dizendo na palavra, você se render a ela. É isso, né? Então, reverência. Ele temia quebrar regras morais e espirituais. Tanto que quando os seus filhos iriam lá e estavam lá fazendo os seus trabalhos, a gente já fala um pouquinho sobre isso no finalzinho aqui, né? E o que ele fazia? Ele automaticamente não estava lá, vai lá que eles pecaram, vai lá que eles erraram, então deixa eu fazer um sacrifício, e chamava os filhos para poder santificar ali. Bom, depois eu comento sobre isso. Ele tinha uma ideia de que Deus é vingador do mal e queria evitar isso mediante a uma atitude certa. Então, por que ele fazia sacrifício? Porque ele pensava, meus filhos devem fazer algumas coisas erradas, e se fizer algumas coisas erradas, eu vou lá e já me coloco no meio deles. Para poder não permitir que Deus os castigue. Bom, isso era a ideia que nós entendemos, que entendemos sobre o que Jó podia pensar. Vamos para o nosso o quarto aspecto do caráter de Jó ele se desviava do mal, aplicando todo o seu conhecimento e não pecando por mera curiosidade, por motivo de vantagem pessoal ou por qualquer outra razão. Jó era uma pessoa que procurava entender o que poderia ser um mal. Outra coisa muito importante que nós temos que fazer no nosso dia a dia é procurar sempre entender o que é o mal. Se você vê que isso é o mal, o que a Bíblia ensina? Não só Jó fazia isso, mas a vida cristã tem que se fazer se desviar do mal. Se desviar do mal não é praticar o mal, não é depois, quando o mal imperou, quando o mal já está agindo, você vai dizer, não. É entender, opa, aquilo ali não é uma coisa muito legal, aquilo ali é melhor sair. Essa conversa não está sendo muito boa, é melhor eu sair fora desse papo aqui, e assim por diante, ok? Então é isso, amados. Então esse é o caráter do livro de Jó. Nós temos aqui alguns problemas de historiadores. O livro de Jó é posto dentro de uma situação anterior à lei mosaica. Então, isso quer dizer que o livro de Jó ele é o livro mais antigo da Bíblia, né? Em termos de escrito, né? De ser escrito. Então, ele veio muito antes da lei de Moisés, porque a lei de Moisés foi aplicada, escrita no livro de Êxodo. Seria o livro mais antigo do que Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia, né? Se a gente for escrever, se for colocar a Bíblia dentro de ordem cronológica, Jó era para ser o primeiro livro da Bíblia, né? De ordem cronológica. A Bíblia os livros da Bíblia não são colocados cronologicamente, né? Vamos entender assim. Então, ele veio assim, então ele veio antes da lei mosaica. Então a gente entende que os mandamentos ele veio antes. Então a lei, a ideia de Deus não está presa ali ao capítulo 20, né, do capítulo 20 de Êxodo, que é a qual fala sobre os 10 mandamentos. Não tem que se prender ali, porque antes disso, né, então, por exemplo, igual a questão de outros mais fatores, como a oferta, né? Ela veio antes, porque Abraão ele veio antes do Êxodo, antes de Moisés, e oferecer sacrifício. Então está aqui, Jó fazia sacrifício, era antes mesmo até que diante de Abraão.
e assim por diante. Vamos lá? Então o livro é posto dentro do período dos patriarcas e anterior à lei. A busca da fé. A investigação gira em torno da fé, sem levantar questões em relação ao problema do sofrimento. Né? O livro ele vai gerar, ele vai entrar por aqui, ele vai correr, ele vai tratar justamente tudo isso sobre o problema do sofrimento. É um livro muito, muito bom de se ler, que você vai entender que mesmo que venham as diversidades, que venham os problemas do dia a dia, né? Nós que não temos a mesma integridade, ou talvez o mesmo padrão moral, ou justo, reto, como podemos ver aqui, o mesmo temor, né, do que Jó, às vezes, muitos talvez não tenham, mas já passando por provação, imagine, e Jó, ele é uma prova de que ele mesmo sendo íntegro, mesmo sendo reto, mesmo temendo a Deus, e ele, mesmo fazendo tudo isso, mesmo temendo a Deus, mesmo se desviando do mal, ele passou por uma adversidade e olha lá, pior do que eu que erro mais do que Jó. Né? Eu não perdi filhos, eu não perdi a saúde, né? A gente vai tratar isso mais para frente. Mas é assim, né? Vamos lá, os filhos de Jó. Vamos falar aqui sobre o filho de Jó para a gente poder finalizar aqui o capítulo 1, verso 1 até o 5. Os filhos de Jó, eles eram... Aqui mostra o texto que eles eram eram uma família bem unida. Eles eram 10 filhos e eles frequentemente faziam as suas comemorações. Podemos entender que seja a comemoração de aniversário, né? Então, são 10 filhos, não sei se cada um nasceu em cada mês, né? Mas eles faziam, né, frequentemente comemorações. E eles se reuniam, faziam as comemorações, e Jó ia lá, que era a rotina dele, que é o próximo passo aqui, né? Ele ia lá, fazia sacrifício em favor dos filhos e os chamava. O interessante é isso, que Jó chamava os seus filhos para junto com ele sacrificar, e eles obedeciam. Ali veio o controle, né, que ele também tinha sobre os filhos, né? Não que ele via algo ruim os filhos fazendo, mas ele tinha as suas precauções e as suas prevenções. E as prevenções eram o quê? Fazer sacrifícios, mesmo que eles não fizessem nada de errado, mas ele ia lá, fazia mesmo assim um sacrifício e adorava o Senhor juntamente com seus filhos. Os filhos era muito importante para Jó, segundo nós podemos ver aqui nesses versos 1 até o 5, principalmente no verso 4, no versículo 3, no versículo 5, aonde vemos Jó, vendo aqui, nesse tópico 3 aqui, que nós podemos chamar, que ele fala aqui sobre os seus filhos, né, a questão da celebração, da adoração. É por isso que ele era um homem que Deus testemunhava sobre ele temer, sobre buscar. E a fé de Jó era, aqui mostra claramente que já tinha um fundamento, já tinha uma força, né? É por isso que a gente precisa, antes de tudo, ter essa prevenção de buscar a Deus enquanto nós podemos buscar. O texto de Isaías fala, busque ao Senhor enquanto você pode o achar. Isto é, enquanto você está podendo, porque na diversidade é difícil achar a Deus. É difícil você entender como buscar o Senhor. Na abundância, quando as coisas estão tudo boa, é muito mais simples, muito mais fácil de fazer isso. Muito mais fácil. Porque você tem uma mente mais estabilizada, mais sóbria, né? Por isso que Pedro, ele diz bem claro ali, né? Sede sóbrio e vigilante, né? Porque o diabo, o vosso adversário, anda sempre ao redor, querendo buscar e querendo o devorar como leão. Então a gente tem que ser sempre sóbrio e vigilante. A vigilância, ser sóbrio,
é você estar ciente da situação, é você estar sabendo lidar com a situação enquanto ela está no controle. Porque na adversidade, vamos ser justos, né? Vamos ser justos e dizer que realmente nós saímos do controle, no controle. A sobriedade foi embora, né? E também a vigilância quer dizer prevenção, você, você, antes disso tudo, você ficar alerta, olhando aonde possa as coisas acontecerem. Porque quando acontecer, você já está ciente, você buscar a força, buscar a estabilidade, buscar o fundamento. Penso eu que Jó fez isso, né? Que Jó, ele buscou essa estabilidade, buscou essa sobriedade quando podia. Tanto que aqui essa celebração que ele fazia era frequente. Ela é frequente. E nós relaxamos, deixamos as coisas correrem, enquanto as coisas estão bem. Por exemplo, você hoje, as coisas não estão correndo bem para você, então busca a Deus. Santifique-se a Deus, né? Adore a Deus, para que quando vier a adversidade você tenha a estabilidade, a força de aguentar os rojões. O que aconteceu com o Jó? Ele aguentou por quê? Porque ele, antes disso, ele fazia a sua prevenção, ele buscava a Deus frequentemente. Mesmo que os filhos não fizessem coisa nenhuma, mas ele fazia aquilo frequentemente. Se fosse um culto, independente do que fosse, o que acontecesse, ele fazia os seus cultos, o seu culto regularmente e chamava os filhos para cultuarem a Deus. Vamos lá, criançada. Hoje é dia de culto ao Senhor. Vamos cultuar ao nosso Deus. E ali ele cultuava a Deus. Ele adorava o nosso Deus. Deixa eu descrever aqui. O nosso tempo já passa um pouquinho, né? A justificativa para essa atitude é apresentada de forma clara. A saber, Jó achava que eles poderiam ter blasfemado contra Deus em seus corações. A questão blasfemar contra Deus seria objeto de delongada discussão nas cenas a seguir. E essa descrição somente reforça o cuidado que esse homem tinha com até mesmo aquilo que seus filhos poderiam ter pensado. Assim, enquanto seus filhos comiam e bebiam, comemorando os seus aniversários, seu pai aproveitava a ocasião para santificá-los e interceder por seus prováveis pecados na presença de Deus. A atitude de Jó em relação aos seus filhos não parece reprovar suas celebrações, e não reprova, mas apenas prevenir, olha só, contra possíveis abandonos do temor a Deus. O fato dele convocar seus filhos para comparecer em sua presença já é um indicativo de submissão, pois eles poderiam não atender à convocação. De forma geral, então, o relato não visa uma descrição completa da rotina de Jó, mas apenas o aspecto pontual de que serão utilizados na discussão de todo o livro, especialmente nos diálogos iniciais com Satanás. É que a gente vai ver a partir da semana que vem, né? Semana que vem. Tá bom, queridos? Eu queria que nós já enfatizamos pontos importantes nessa introdução, né? E semana que vem a gente vai dar sequência aqui. Queria pedir que você não saísse, continuasse com a gente, porque eu tenho certeza que será muito importante aqui a nosso convívio aqui de forma semanal sobre esse livro tão importante, tão edificativo, tão relevante à nossa vida espiritual e cristã. Tá bom? Obrigado aí mais uma vez. Essa é a primeira aula das 48, né? 48 aulas. E será uma bênção, né? Aula número 1, lição número 1. E com certeza, semana que vem estaremos de novo aqui. Senão, eu vou tentar, de todas as maneiras possíveis, sempre entregar esse trabalho no canal aqui às sexta-feira, né? Pode ser que eu me enrolo aí e a gente passa aí para o sábado, para o domingo, mas será semanal. Deus te abençoe. Até a próxima aula desse livro tão importante que é o livro de Jó. Integridade, apesar de tudo. Leitura, interpretação, aplicação do livro de Jó. Inclui exercícios, né? Tudo esse exercício aqui quer dizer que esse livro ele pode ser feito em grupos de estudos, tá bom? Por isso que é importante. Quer comprar o livro?
compra o livro. Se quiser, vai, pastor, como é que eu compro o livro? Eu ligo para o meu amigo Dinaldo e digo para você, tá bom? Deus abençoe. Até a próxima aula aqui nessa obra maravilhosa. Amém.